Lula se reúne com governadores de estado, endurece discurso e promete investigação e punição exemplares para terroristas. Em cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, ministro Alexandre de Moraes diz que não vai tolerar nenhum ataque à democracia. Senado aprova intervenção federal na segurança pública da capital brasileira. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. Vinte e 23 governadores participaram da reunião convocada pelo presidente Lula depois dos atos de vandalismo que aconteceram no último domingo na capital federal. A repórter Madeleine Machado acompanhou o encontro, que terminou com uma caminhada até o Supremo Tribunal Federal. Durante o encontro, o que mais se ouviu falar foram termos como vandalismo, atentados antidemocráticos, terrorismo, mas também pacificação e reconstrução. O ônibus era dirigido para a Polícia Federal e tem quase 1.500 pessoas presas. E vão ficar presas até que a gente termine o inquérito. E é importante que as pessoas saberem que nós não vamos parar em investigar esses que possivelmente são vítimas, esses que possivelmente são massa de manobra, esses que possivelmente receberam ajuda, lanche, comida para vir aqui protestar, porque os mandantes certamente não vieram aqui. E nós queremos saber quem financiou. Algumas ausências, como a do presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, em viagem internacional, e do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, afastado do governo por 90 dias, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que o governo do DF foi conivente com golpistas que invadiram e depredaram o patrimônio público, foram representados por seus vices. Ainda durante o encontro, chamado de inédito pelo ministro da Justiça, Flávio Dino fez questão de salientar as orientações feitas pelo presidente Lula. Flávio Dino disse que o presidente pediu atenção à restauração da legalidade e responsabilidade. O presidente da República me disse isso ontem ao telefone. Flávio, restaura a legalidade e esse tem sido o nosso empenho. Também presente à reunião, o governador do Amapá falou sobre a presença da deputada federal eleita pelo Estado, Silvia Nobre Wayampi, nos atos de vandalismo. Em publicação nas redes, a deputada gravou: "Acabamos de tomar o poder". Logo após a repercussão negativa, a publicação foi apagada. Olha, tem imagens nas redes sociais amplamente difundidas das manifestações criminosas de ontem, com uma parlamentar eleita, não empossada ainda, nas manifestações. Caberá às investigações saber se ela estava participando presencialmente, ou se estava apenas estimulando esses atos que foram terríveis ontem. Logo após o encontro no Palácio do Planalto, governadores e ministros atravessaram a Praça dos Três Poderes com o presidente Lula em direção ao Supremo Tribunal Federal. A sede da corte também foi alvo de ataques dos manifestantes no último domingo. Ainda pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, para traçar ações após os ataques. Logo após o encontro no Palácio do Planalto, governadores e ministros atravessaram a Praça dos Três Poderes com o presidente Lula em direção ao Supremo Tribunal Federal. A sede da corte também foi alvo de ataques dos manifestantes no último domingo. Ainda pela manhã, o presidente Lula se reuniu com a presidente do STF, ministra Rosa Weber, para traçar ações após os ataques. Eu não acho que é hora de fazer análise política nem de jogar pedras. Como eu falei, é hora de nós recolhermos as pedras que foram atiradas e reconstruirmos um país que foi moralmente devastado por uma pequena quantidade de pessoas, muito pequena. E, portanto, o terrorismo não é a cara do Brasil. A cara do Brasil é situação, oposição, como deve ser a vida, mas com respeito. É possível divergir com respeito e consideração e recuperar a civilidade do país. E acho que esse encontro hoje representa um reencontro com a civilidade. Governadores de todos os partidos unidos pelo bem do Brasil.
Parlamentares presentes ao encontro repudiaram os atos antidemocráticos. Para o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, a barbárie que fizeram faz com que os bolsonaristas se isolem politicamente no cenário nacional. Eu creio que ninguém que foi eleito legitimamente nas últimas eleições, independente da posição política partidária, pode concordar com a afronta à democracia, o vandalismo que foi perpetrado ontem na capital da República contra o prédio dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e a Suprema Corte. E talvez essa marcha dos governadores, ao lado da presidente Rosa Weber e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, simbolize o reconhecimento, vou repetir, que gostando ou não da decisão da Suprema Corte, a manutenção da democracia passa pela manutenção do império da lei. O ministro da Casa Civil garantiu que todos que participaram dos atos de vandalismo na capital serão penalizados. Nós iremos reafirmando as políticas públicas, reafirmando o valor das instituições, inclusive das Forças Armadas, para que, se alguém cometeu irregularidade, independente de qual instituição pertence, tem que responder por seus erros e suas responsabilidades. O plenário do Senado aprovou o decreto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal até 31 de janeiro deste ano. O texto foi aprovado sem alterações pelo plenário da Câmara dos Deputados em sessão extraordinária, convocada às pressas, após a publicação do decreto em decorrência dos atos criminosos que aconteceram no domingo contra os três poderes em Brasília. Em votação, projeto em turno único nos termos do parecer. As senadoras e os senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o projeto. Em discurso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não terá repetição ao que aconteceu e que a democracia prevalecerá. O Poder Legislativo, esta Casa, o Senado Federal, estarão unidos ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo, numa união indissolúvel que constitui a República Federativa do Brasil, para poder fazer prevalecer a democracia e a democracia para sempre. Assim como na Câmara, a votação foi simbólica, ou seja, sem a necessidade de contar os votos. Mas 8 senadores se manifestaram contra, entre eles o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio. Já uma preocupação minha, prática, com relação ao que nós estamos votando agora, que é exatamente o indicado para fazer essa intervenção. O interventor, que é um jornalista, portanto, não entende absolutamente nada de segurança pública, cujo currículo é ter sido presidente da UNE e secretário de comunicação do Estado do Maranhão. Portanto, eu não sei se essa pessoa, não conheço, para ser bem sincero, mas não sei se vai ter isenção suficiente para, se ao identificar pessoas que estariam infiltradas e que tenham vínculos, por exemplo, com partidos ligados à esquerda, se ele vai ter isenção suficiente para promover a justiça que todos nós queremos. A maior resposta que nós podemos dar é a identificação rápida daqueles que, de fato, com provas, de fato, podemos acusá-los de ter promovido esses atos. Os peritos do Laboratório de Restauração e Conservação de Bens Culturais do Museu do Senado começaram a analisar os prejuízos. A diretora-geral do Senado, Ilana Trômica, afirmou em uma coletiva de imprensa ontem que as reformas devem custar entre 3 milhões e 4 milhões de reais. A gente tem uma estimativa entre 3 e 4 milhões. Notadamente, todos vocês que conhecem o Senado Federal e transitam ali pelo Salão Azul, se chegarem lá nesse momento, vão ver que parece um pântano. A expectativa é de que os parlamentares se reúnam em uma sessão do Senado para analisar o decreto presidencial de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Mas Pacheco já garantiu que os custos serão repassados aos responsáveis. Incumbi também a diretoria-geral, presidente Davi Alcolumbre, de fazer um levantamento pormenorizado de todos os custos, de todos os gastos em função dessa depredação. Não é justo que o povo brasileiro pague por essa conta.
todo aquele que gera o dano fica obrigado a repará-lo. E aquelas pessoas que aqui estiveram a praticar os crimes dentro do Senado Federal já estão sendo identificadas. O objetivo dos parlamentares é dar uma resposta rápida e reforçar uma imagem de unidade do Congresso contra as ações criminosas. O delegado André Augusto Passos Rodrigues tomou posse como diretor-geral da Polícia Federal na manhã de hoje. A cerimônia ocorreu na sede da corporação em Brasília, com a presença de algumas autoridades. Entre elas, Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ministro de Segurança Pública, Flávio Dino. Durante o discurso, André destacou que não vai permitir interferências no órgão. André é policial federal de carreira desde 2002 e atuou como chefe da equipe de segurança do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e era cotado ainda durante a transição de governo para assumir o cargo. Rodrigues assumiu o cargo deixado por Márcio Nunes de Oliveira, nomeado por Jair Bolsonaro em fevereiro de 2022. André ressaltou que nessa nova gestão terá a participação de mais mulheres e afirmou que a nova gestão trabalhará em cima de dados, métricas e o uso de novas tecnologias. A maior participação das mulheres na gestão. Nós teremos 2 diretoras pela primeira vez na história da Polícia Federal e o maior número de superintendentes mulheres da nossa história. Os novos tempos também demandam novas formas de gestão. Precisamos trazer a governança da Polícia Federal para o século XXI, com foco na formação continuada de gestores e líderes, a utilização de modelos decisórios baseados em dados e métricas, mapeamento simplificado de processos internos, desburocratização, estruturação do conhecimento, integração entre as diversas áreas, a prospecção de novas tecnologias, o planejamento de cenários para o futuro e, finalmente, a gestão por resultados. Rodrigues também ressaltou o compromisso que a PF terá com o Brasil e afirmou que não vai permitir interferências no órgão. Aproveito aqui esta oportunidade para reafirmar o compromisso da Polícia Federal com o Estado brasileiro. Não permitiremos que projetos pessoais, interferências ou pressões de agentes públicos, grupos ou holofotes da mídia pautem qualquer ação institucional. Moraes aproveitou para afirmar o compromisso do Judiciário em combater atos terroristas e ressaltou que não terá uma conversa civilizada com as pessoas que participaram dos atos antidemocráticos no último domingo. Porque nós temos que combater firmemente o terrorismo, nós temos que combater firmemente as pessoas antidemocráticas, as pessoas que querem dar o golpe, as pessoas que querem um regime de exceção. Não é possível conversar com essas pessoas de forma civilizada. Essas pessoas não são civilizadas. A seguir, o sonho acabou. Acampamento bolsonarista no Distrito Federal é finalmente desmontado e extinto. Ministério Público Federal instaura inquérito contra grupo Jovem Pan por desinformação e incitação aos atos de cunho golpistas. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.